Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra em Lucas capítulo 19. Está escrito assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. E palavra maravilhosa, palavra gloriosa, meus irmãos. Observa aqui então que o texto está falando de um encontro de Jesus e Zaqueu, né? Que Zaqueu teve ali com o Senhor Jesus. Um encontro marcante, um encontro que mudou a vida de Zaqueu, mudou a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem publicano, um cobrador de imposto ali na época, né? Um homem que, segundo alguns dizem, ele mesmo, né, confessa também no versículo de número 8, né? E a história diz que ele era um homem que cobrava injustamente, cobrava mais do que era devido. E esse homem era rico, ele ficou bem mal visto, as pessoas então odiavam Zaqueu. Mas este homem um dia, ele teve o desejo de conhecer o Senhor Jesus. E aqui eu começo alguns pontos interessantes. Primeiro, ele teve um desejo ardente, um desejo de conhecer quem era Jesus. Com certeza, meus irmãos, ele ouviu alguém falar de Jesus, de modo que despertou a curiosidade, o desejo, a vontade de conhecer Jesus. Então ele colocou em seu coração esse propósito de conhecer Jesus, chegar até Jesus. É interessante, porque quando a gente coloca um propósito no coração, meus irmãos, é tremendo. Esse propósito, sabe, nos move, a gente se esforça, a gente levanta, a gente vai atrás. Então Zaqueu, embora com seus defeitos, embora cheio desses problemas, toda esta situação, todo este contexto, então ele quis conhecer Jesus. Quem sabe as pessoas falaram de Jesus para ele, e aqui quero te falar te lembrar o quanto é importante nós falar de Jesus. Nós falar de Jesus. O que Jesus fez em nossa vida. O que a gente já viu ou recebeu das mãos de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, se nós pregar a Bíblia, eles não aceitam. Tem pessoas que, talvez, se você for abrir a Bíblia, sai correndo. Mas é tão bom, tem pessoas que ouvem pelo menos o nosso testemunho. E os nossos testemunhos, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, pode despertar curiosidade ou desejo no coração de alguém que, de repente, tem um coração endurecido, incrédulo, mas esta pessoa acaba tendo a vontade de conhecer quem é esse Jesus que mudou a sua vida. Olha a importância de nós falar de Deus, falar de Jesus. Zaqueu, com certeza, ele ouve, ele escuta. Por quê? Porque ele não tinha procurado Jesus ainda. Ele não tinha estado com Jesus ainda. Mas quando alguém fala de Jesus para Zaqueu, peraí, eu preciso conhecer quem é esse homem. Eu preciso saber, eu preciso chegar perto, eu preciso conhecer quem é esse Jesus. Esse Jesus que muda a história, esse Jesus que alcança pecador, esse Jesus que transforma o desacreditado, esse Jesus que muda a história. Zaqueu, peraí, eu quero conhecer quem é esse Jesus. Esse Jesus que ressuscita morto, esse Jesus que curou os desenganados. Eu aqui nesta situação, sentindo, quem sabe, um vazio por dentro, já fiz tanta coisa errada, consciência pesada. Peraí, se esse Jesus alcançou outras pessoas, se Jesus não rejeitou outras pessoas, outros perdidos,
certamente também ele vai me aceitar. E de fato, meus irmãos, Jesus é bom demais. Jesus é extraordinário. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, quanto de nós que chegamos até a Cristo, os bagaços, os cacos, nos gastamos tanto no mundo, quantas pessoas que se gastou tanto nas drogas, na prostituição, se gastou tanto nos vícios, na cachaça, sabe, nas baladas, nos prazeres da carne, aí às vezes vai parar no leito de dor, às vezes vai parar, meus irmãos, numa situação que as pessoas olham e não quer mais, as pessoas rejeitam, as mulheradas rejeitam, as bebidas já não faz mais sentido, os amigos, os colegas, todo mundo abandona. E aí vem todo aqueles cacos, né? Para a igreja, para a presença de Deus. Jesus recebe de braços abertos, transforma, dá um banho de graça nesse camarada, né? Nesse homem, nessa mulher, junta os cacos, transforma, faz um vaso novo. Esse Jesus é maravilhoso. Então, meus irmãos, Zaqueu, ele tem o desejo de conhecer quem é Jesus. Com esse desejo, ele coloca um propósito no seu coração. Eu quero conhecer esse Jesus. Quando ele entra na cidade de Jericó ali para conhecer Jesus, para chegar perto de Jesus, quem disse que ele podia? Porque quando ele chega, ele vai deparar, pelo menos, com 3 barreiras. 3 barreiras. Acompanhe comigo o texto. Nós lemos o capítulo 19, do verso 1 até o versículo de número 10. No versículo 3, a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E não podia, sabe por quê? Por causa da multidão. A multidão era, para Zaqueu aqui, naquele momento, uma barreira. Uma barreira. Amados, o que esta multidão hoje representa para você? Quando você quer aproximar de Deus, quando você quer enxergar as obras de Deus, as coisas de Deus, qual a multidão de problemas, qual a multidão de impedimento? Para Zaqueu havia uma multidão de pessoas que ofuscavam ou impedia da visão de Zaqueu alcançar a pessoa de Jesus. E como se não bastasse, meus irmãos, ainda no versículo de número 3, a Bíblia diz que não podia vir por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha que coisa. Então a multidão aqui era uma barreira para Zaqueu. E como se não bastasse, a sua própria estatura também se torna um impedimento, uma barreira para Zaqueu ver Jesus. Ele era baixinho. A sua altura dificultava, impedia de que Zaqueu, vencesse aquela multidão e enxergasse Jesus que estava lá no meio da multidão. Então a multidão e a estatura de Zaqueu era uma barreira. Podemos ver também aqui mais uma barreira aqui, meus irmãos, no versículo de número 7. O preconceito. O preconceito. Agora você imagina uma multidão na frente de Zaqueu, um monte de gente preconceituosos, porque no versículo de número 7, as pessoas murmuravam dizendo que Jesus entrava para ser hóspede de um homem pecador. E todo mundo ali conhecia a fama de Zaqueu, a fama de que ele era um cobrador de impostos e cobrava muitas das vezes injustamente. As pessoas tinham ódio, as pessoas tinham raiva desse homem. Então, certamente, o preconceito no coração destas pessoas com a pessoa de Zaqueu, essas pessoas jamais, então, por si mesmo, jamais deixaria Zaqueu aproximar de Jesus. Vocês podem ver no versículo 7 que a multidão não queria que Jesus fosse na casa de Zaqueu. Agora você imagina Zaqueu se aproximando de Jesus. Meu Deus do céu! Então, meus irmãos, quantas pessoas então... Então, observa, primeiro, a multidão era uma barreira. Segundo, a própria estatura de Zaqueu. Às vezes o impedimento não é a multidão, às vezes o impedimento não é o preconceito, às vezes o impedimento está em nós mesmos. Alguma coisa nos limita, às vezes a falta de ânimo, às vezes a preguiça, às vezes a falta de compromisso, às vezes a falta de propósito, a falta de esforço em nós mesmos tornamos esta barreira. Então, e em terceiro lugar, o preconceito. Quantas pessoas preconceituosas, meus irmãos. Imagina se Deus fosse pedir opinião para as pessoas. Fala assim, olha, eu vou levantar Leandro.
eu vou levantar Damião, eu vou levantar Carlos Nogueira. O que as pessoas diriam? Será que as pessoas concordariam com Deus? Mas ainda bem que Deus não depende do sim das pessoas, né? Então, Zaqueu precisava de vencer, meus irmãos, pelo menos estas 3 barreiras: a multidão, o preconceito e a estatura. Mas veja bem, quem quer, meus irmãos, quem quer, isso aqui é muito forte, tá bom? Glória a Deus. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Olha o que Zaqueu vai fazer. Já que não posso ver Jesus, já que eu não posso ir até Jesus, porque ver eu não estou conseguindo, imagina aí lá. Como que eu vou ultrapassar essa multidão? Como que eu vou vencer, romper essa multidão? Você quer saber? Já que eu não posso ir, já que eu não posso enxergar Jesus, já que eu não posso aproximar, eu vim aqui para isso. Não vou voltar para casa sem a minha vitória. Não vou voltar para casa sem ter um encontro com Jesus, não. Eu quero conhecer Jesus. Coisa linda é quando a pessoa está decidida, né, meus irmãos? Coisa maravilhosa quando a pessoa está decidida. Pode vir a barreira, irmão, pode vir o impedimento, pode vir o que vier. Se a pessoa está decidida a mudar de vida, se a pessoa está decidida a se transformar, se a pessoa está decidida, meus irmãos, a aproximar, se entregar a Deus, nada mais, irmãos, pode impedir. Quando a pessoa está decidida, ela não fica terceirizando a culpa para ninguém. Não, eu não entrego a vida para Jesus por causa de fulano, cicrano. Não, eu não estou na igreja por causa de fulano, cicrano. Não, irmão. Quando a gente está decidido, a gente não transfere a culpa para ninguém. A gente toma a decisão, a gente não desiste, a gente vai até o fim. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu poderia ter voltado para trás, mas ele olhou e, peraí, acredito que Jesus vai passar por aqui. Eu vou subir em cima dessa árvore. Tinha uma figueira brava lá, e aí Zaqueu subiu em cima da figueira. Olha o coração desejoso que o propósito, o desejo, a força de vontade de alguém pode fazer. Ele subiu em cima da figueira. Que coisa tremenda, né? Então, em quarto lugar, meus irmãos, eu aprendo aqui que Jesus, ele ajuda quem se esforça. Tá certo? Jesus ajuda quem se esforça. Por isso que Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo, serei contigo. Jesus vendo, né, Zaqueu esforçou demais. Ele saiu da sua casa, vai até onde estava a multidão, não pode ultrapassar a multidão, ele subiu em cima da figueira. E Jesus, meus irmãos, diante de tanto esforço, olha que coisa linda. Já que Zaqueu não podia mais aproximar de Jesus, mas pelo menos se esforçou. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi até Zaqueu. Já que Zaqueu não podia ultrapassar ou romper a multidão, Jesus fez por Zaqueu. Já que o preconceito era tão forte das pessoas contra Zaqueu, Jesus então vai jogar por terra este preconceito. Jesus vai vencer este preconceito por Zaqueu. Já que Zaqueu era pequeno, Jesus era grande. Já que Zaqueu não pode chegar até onde estava Jesus, Jesus então vai até onde está Zaqueu. Oh, aleluia! Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Se você colocou um propósito no seu coração, pode ter certeza, se você se esforçar, Deus vai fazer alguma coisa, irmão. Aonde você não conseguir mais, Deus vai por você. O que você não puder fazer mais, Deus fará por você. Se houver esforço, se houver propósito, se houver ânimo, vontade, pode ter certeza. O possível é conosco, mas o impossível é Deus. Então, Jesus vai passar exatamente debaixo da árvore que estava Zaqueu. Olha que interessante. Antes de Zaqueu se apresentar a Jesus, Jesus já chama Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu, desce depressa. Agora é interessante que Jesus chama Zaqueu e chama com pressa. Desce depressa. Desce e depressa. Zaqueu, então, para receber Jesus, ele precisava de descer. Desce.
Às vezes o que nós precisamos, meus irmãos, é descer. Descer fala de humilhação, descer fala de oração, descer na oração, descer na humilhação, é verdade? Descer do estado de pecado que às vezes nós subimos, tá certo? Esvaziar de alguma coisa, descer da ignorância, descer da vaidade. Precisamos descer na humilhação, nos humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, como disse Tiago: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Deus, meus irmãos, exalta aqueles que se humilham. Deus exalta aqueles que descem. Glória a Deus. Então Zaqueu precisou descer. E outra coisa que eu observo aqui é que Jesus falou assim: é depressa, tem que ser depressa. Querido, Deus está pronto, a vitória já está pronta. O problema é que às vezes nós é que enrolamos, nós é que tardamos em fazer um concerto com Deus, nós é que tardamos a abrir o coração para o Senhor. É o homem que tarda, é o homem que enrola. Jesus já está aí. Zaqueu, estou aqui. Zaqueu, te conheço pelo nome. Zaqueu, eu quero te salvar, eu quero te ajudar, mas desce e tem que ser agora, tem que ser agora. Mas o homem não, o homem quer deixar para amanhã. Não, amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu oro, amanhã eu busco. Não, mas é hoje. Zaqueu precisava, meus irmãos, de salvação para agora, para já. Zaqueu precisava de um milagre para já. Nós também precisamos para agora. Então Zaqueu desceu e desceu depressa. Só depois é que a Bíblia fala que ele recebeu Jesus com alegria. Glórias ao nome do Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. Zaqueu recebeu com júbilo. Zaqueu recebeu com júbilo no versículo número 6. Apressando-se, vamos apressar. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria, com júbilo. Irmão, é impossível receber Jesus com tristeza. É impossível receber Jesus sem ser com alegria. Aonde Jesus entra, meus irmãos, haverá alegria. Aonde Jesus entra, terá alegria, terá paz, terá mudança, né? Então, é isso que nós precisamos entender, irmão. Jesus ajuda quem se esforça. Só que nós temos que nos esforçar para descer, e o que nós temos que fazer agora, tem que ser agora. Desce depressa, certo? Em quinto lugar aqui, aprendendo com esse texto aqui, falando sobre Zaqueu, depois que Zaqueu recebe Jesus, olha que coisa impressionante, a Bíblia fala que Jesus vai para a casa de Zaqueu. Oh, glória! Só depois que Zaqueu recebe Jesus, é que Jesus vai para a casa de Zaqueu. Eu vou até tomar uma água aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, dá like aí, irmãos. Deixa o seu like aí, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Compartilha também. Glórias a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. O problema, meus irmãos, de muitos de nós, muitas pessoas querem que Jesus entre na sua casa. Mas Jesus está dizendo, primeiro eu preciso entrar na sua vida, no teu coração. Tem gente que quer que Deus transforme a vida lá na casa, lá no lar, mas não abriu o coração ainda, não recebeu Jesus no seu coração. Então só depois que Zaqueu desce, só depois que Zaqueu recebe Jesus, é que Jesus vai para a casa de Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aí Zaqueu desce depressa, recebeu Jesus com alegria, e aí Jesus vai para a casa de Zaqueu. Oh, glória! Imagina um ambiente que Jesus entra, irmão. Imagina a casa que Jesus entra. Glória a Deus. Zaqueu, não sei como que Zaqueu saiu de casa, mas saiu sem Jesus. Saiu vazio de Deus. Cheio, sabe, cansado de sofrer, quem sabe, preconceito. Cheio de angústia, quem sabe, dando problema. Mas agora ele volta para casa cheio de Jesus. Ele volta com Jesus. Louvado seja Deus. A casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma.
Só que para a casa de Zaqueu receber Jesus, guarda esse detalhe, Zaqueu primeiro teve que receber Jesus. Então, meus irmãos, esse é o problema de muita gente. Jesus, entra em casa, transforma minha casa. Aí Jesus está na porta do seu coração dizendo, deixa eu entrar no teu coração. O teu coração, irmão, a nossa vida pode ser uma porta para os milagres, salvação, transformação, para os nossos familiares, para a nossa casa. Vou repetir, a nossa vida pode ser uma porta, pode ser, sabe, a porta de entrada para as bênçãos de Deus para dentro da nossa casa. Zaqueu recebe Jesus. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Jesus quer entrar em nossa casa nesta noite. Jesus quer entrar na sua casa nesta noite. E aí, quando, meus irmãos, olha o que Jesus vai falar para Zaqueu. Hoje, versículo 9. Hoje veio salvação a esta casa. Olha que Zaqueu recebe Jesus. Irmão, quem recebe Jesus, receber Jesus, é impossível não ser transformado. Quem recebe Jesus, é impossível não ter mudança. Quem recebe Jesus, recebe mudança, recebe perdão, recebe transformação. A visão muda, o coração muda, a natureza, tudo muda, irmão. Irmão, interessante que quando Zaqueu recebe Jesus, que Jesus fala que vai para cá de Zaqueu, a multidão começa a murmurar. Mas que isso? Homem pecador desse, Jesus. Irmão, tem gente que é complicado, irmão. Vão zombar da gente também, como já zombou já, né? Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador é zombado. É ou não é, meus irmãos? Todos aqueles que começam a ir na igreja, que entregam a sua vida a Deus, decidem viver só para Deus, é zombado, é ridicularizado. As pessoas não querem saber do mundo que deixou, dos vícios. Nossa, olha como a pessoa transformou, parou de beber, parou de fumar, parou de fazer tanta coisa errada. As pessoas não querem saber disso, não. As pessoas começam a criticar. Sempre vai haver crítica, mas o que importa, meus irmãos, não é as críticas, o que importa é que Jesus nos escolheu. Apesar de tantas pessoas melhor do que a gente, Jesus nos escolheu, a gente vai fazer o quê, irmão? Então olha que bênção, enquanto a multidão está murmurando, criticando, falando que um monte de coisa, Jesus está entrando na casa de Zaqueu. Quer saber de uma coisa, irmão? Deixa as pessoas murmurar. O importante é a sua decisão com Deus. O importante é o seu propósito de servir a Deus. Enquanto as pessoas estão falando mal, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto a multidão, as pessoas estão criticando, Deus está entrando com providência no seu lar. É por isso que nós não podemos baixar a cabeça porque as pessoas criticam. Porque a gente sabe, irmão, o quanto você teve que esforçar para chegar até aqui. Não é verdade? As pessoas não querem saber disso, irmão. Né? As pessoas não querem saber disso. Mas você sabe o quanto você se esforçou para chegar até aí. E Deus vai honrar o seu esforço. De um lado, a multidão está criticando, mas do outro lado, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as suas batalhas. Ele vai te recompensar por isso. Hoje veio salvação para esta casa. E quando Zaqueu tem encontro com o Senhor, olha a transformação. Ele vai confessar, ele vai abrir o coração. Senhor, estou disposto. Agora que eu encontrei com o Senhor, eu estou disposto a mudar. Eu quero mudar. Se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver tudo, 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. Então se observa que Zaqueu está transformadinho, irmão. Todos que encontram com Jesus, o encontro com Jesus gera mudança mesmo, gera arrependimento. E o resultado também, o encontro com Jesus resulta em salvação. A maior vitória é essa aqui, gera salvação. Jesus, o próprio Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Tem salvação chegando aí, irmão. Tem mudança, tem transformação, tem perdão, salvação chegando aí na sua casa. E quando a Bíblia fala de casa, não está falando só você. Tem alguém da sua casa, alguém da sua família que é beneficiado quando Jesus em nós entra em nosso lar, em nossa casa.
Então recebe esta palavra. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra. O encontro com Jesus o resultado é perdão, transformação, alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Salvação, hoje veio salvação para esta casa. Tá bom? Nós traímos algumas lições. Nós falamos sobre o desejo de Zaqueu em ver e conhecer Jesus, o propósito que estava no seu coração. As barreiras que ele teve que vencer ou que surgiram para impedir Zaqueu chegar até Jesus. Mas quando Zaqueu já não podia mais vencer esses obstáculos, a multidão, o preconceito, a sua estatura, Jesus viu o esforço dele subindo numa árvore só para ver Jesus, então Jesus fez questão. Jesus passou lá onde estava Zaqueu, chama Zaqueu para descer depressa, porque a partir do momento em que Zaqueu recebe Jesus, Jesus agora entrou na casa de Zaqueu, levando transformação, alegria, mudança e, sobretudo, salvação. Toma posse desta palavra, porque é isso que Deus quer fazer hoje, agora, em nossa vida, em nossa casa. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.